Olá, irmãos. É com muita satisfação, com muita alegria que eu retomo o estudo que nós estávamos já demos início há alguns dias atrás, falando especificamente sobre o Evangelho do Reino de Deus. Obrigado a você que acompanhou o primeiro módulo, obrigado a você que pesquisou, que buscou na Palavra de Deus a confirmação do Espírito para tudo que foi conversado. E te peço que você que está ouvindo esse áudio agora e que não viu ainda, não ouviu o primeiro áudio, não ouviu ainda o primeiro módulo, que interrompa esse áudio e volte lá e veja, acompanhe os textos, para que você não perca a sequência, para que você seja abençoado pela conectividade da palavra de Deus. Nós aprendemos a ler a palavra de Deus desde pequenos de forma muito equivocada. Eu lembro que haviam concursos na igreja de quem lia a Bíblia toda em menos tempo ou durante um ano, e isso era premiado no final do ano, e a gente na verdade aprendeu a ler a Bíblia de capa a capa, e na verdade a gente não consegue ver muita coisa, a gente entende o grosso, mas o detalhe a gente não consegue penetrar, e de fato é importante que a gente vá nos textos específicos para que a gente consiga abrir as chaves. Deus tem chaves para nós, e esse tempo é o tempo de abrir as portas que Ele mesmo tem nos fornecido as chaves. É, de forma a relembrar você do que foi dito no módulo 1, nós tratamos do propósito divino. Eu não vou aqui dar detalhes, mas até para que você refresque a memória e possa continuar na sequência, que é importantíssimo a gente não perder a sequência. No módulo 1 nós falamos sobre um tempo de glória que a igreja viveu na terra. Lá atrás, na concepção do ministério de Jesus, houve um tempo em que a igreja andou na terra de forma poderosa. Ela transtornou aquela sociedade. E isso estava maravilhoso. Só que havia sido profetizado que o amor à verdade que estava sobre a igreja iria esfriar. E nós entendemos, através dos textos bíblicos, que houve um ataque tremendo de Satanás, na verdade na forma do anticristo. Nós mostramos como isso funciona e como o anticristo já estava na terra, e não necessariamente com uma visão que nós temos do homem da iniquidade, aquele homem do pecado, aquele líder mundial que de fato a Bíblia dá pistas de que haverá esse líder se levantando para conduzir a tentativa de estabelecer o reino de Satanás, mas que o espírito de Satanás já estava operando na terra, e foi esse espírito do anticristo que atacou a igreja. E atacou de forma terrível. Verdades estabelecidas pelo próprio Cristo foram deitadas por terra. Daniel já tinha previsto isso, Jesus confirmou, Paulo confirmou, nós citamos textos aqui esclarecedores sobre isso, mas não sem um propósito, queridos. Na verdade, Deus permitiu que houvesse um engano sobre a verdade que ele tinha colocado. Na verdade, ficou claro que havia um propósito dele desde os tempos eternos. E Satanás não ia deixar barato. Começou a atacar essas verdades. E profeticamente, ele deu pistas de que a igreja precisaria se preparar. E muitas infiltrações, alterações, deturpações das posturas da igreja em relação a Deus foram alteradas, foram contaminadas. E na verdade isso foi mortal, quase que mortal, para aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. E ele já tinha sonhado fazer a partir da igreja. E isso foi feito para peneirar os santos. Nós entendemos no primeiro módulo que a peneira precisava ser posta para que ele tivesse certeza absoluta de quem seria vencedor. E
Nós entendemos também que a partir do momento que ele viu que estava exageradamente posto o anticristo sobre a igreja, com uma oposição terrível, simplesmente ele virou a mesa. E na virada de mesa ele trouxe refrigério, ele trouxe uma série de restaurações que vieram trazer de volta, a partir do século II, III, a contaminação começou, veio decorrendo terrivelmente nos séculos seguintes, no século XV e XVI, então começou a se preparar a primeira restauração. Ela aconteceu no século XVI. Logo à frente, século XVIII, aconteceu uma outra restauração. Século XIX, uma terceira restauração importantíssima. E lá no módulo primeiro, você vai conferir isso. E entendemos que, na verdade, não haveria de se parar essas restaurações. Nós vimos pela palavra que o Cristo está retido no céu, esperando para que a noiva, o ambiente, tudo esteja a postos e prontos para a chegada do noivo e essa boda possa acontecer. E é muito legal a gente entender que houve um evangelho puro, limpo, sendo liberado. As palavras do Apocalipse, João teve uma visão tremenda a partir das restaurações que começaram a ocorrer. Que esse evangelho que foi enviado do céu, que nem Daniel, nem João, nem Paulo puderam dar detalhes, apenas deram pinceladas, mas eles não puderam se aprofundar. Isso é tremendo. Mas que isso seria pregado nos dias da volta de Cristo. Nós entendemos isso biblicamente, de que agora é chegado o tempo da revelação daquilo que estava oculto. E o conteúdo desse evangelho fresco, esse evangelho limpo, que não tem nada de humano, por isso ele veio do céu. O anjo foi visto vindo do céu, trazendo um evangelho. Isso é a visão de João, uma visão futura. E isso nos aquece o coração, por percebermos que o plano do Senhor nunca se frustra. E o conteúdo desse evangelho é que transformaria a noiva do Cordeiro, preparando-a para as bodas. E eu agradeço se você buscou a confirmação, se você se colocou diante do Senhor, prostrado, quebrantado, buscando a confirmação do Espírito para aquilo que você viu no primeiro módulo. E se você buscou na palavra as correspondências, as referências bíblicas, para que você não fique com um coração duvidoso, mas para que você tenha uma visão de avançar, uma visão de se alimentar com a sequência, para que a partir daí você entenda qual é a verdadeira missão da igreja na terra. Eu me coloco diante do Senhor nesse tempo para dar sequência ao segundo módulo. E esse segundo módulo é fundamental para o entendimento do que é o reino de Deus estabelecido como propósito na eternidade. Eu preciso te dizer que você vai ver textos aqui hoje que são transformadores. A sua visão vai mudar a partir desse segundo módulo. Talvez seja o módulo mais importante nessa primeira metade do nosso estudo. E que você possa entronizar o que Deus deseja para você, para a vida da sua família, para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida cristã. O que Ele deseja de você. Isso, na verdade, vai ser muito bem exposto pelo próprio Deus na sequência desse segundo módulo. Amém? Dito isso, queridos, entramos hoje no módulo 2. O reino de Deus na Bíblia. Na verdade, a gente tem percebido que a cristandade, de uma forma geral, ao longo da história, tem percebido o reino de Deus de algumas formas diferentes. E é muito importante a gente tentar identificar e tentar compreender que dificilmente esses estudiosos, teólogos, conseguiriam enxergar de fato aquilo que é o cerne principal
porque nós estamos falando de épocas, nós estamos falando de visões, nós estamos falando de uma série de características envolvidas nesse processo de interpretar o reino. Alguns pensam no reino eminentemente espiritual. Algumas pessoas não conseguem tirar esse enfoque. Outros já dão um enfoque mais político, tem uma visão muito mais geográfica e política do reino, apenas geográfica e política. E, de uma forma geral, outros pensam no reino apenas numa faceta social, que a palavra também contempla. O que é o reino de fato? E o que a Bíblia diz sobre o reino? Então hoje, a partir desse momento, no módulo 2, nós vamos entender o que a Bíblia exatamente diz sobre o reino, qual a característica, qual a essência desse reino, para que a gente possa conseguir enxergá-lo e, ao enxergá-lo, alcançá-lo. Nós vamos tomando alguns textos aqui na sequência e eu vou procurar ser mais específico e bastante específico no texto para que a gente possa esmiuçar e chegar ao entendimento que esclareça para você o significado desses textos. Bom, dentro dessa visão de entender o reino de Deus na Bíblia, eu vou chamar a atenção para esse texto. Marcos 1,14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha a quantidade de informações contidas nesse texto. Primeiro que depois que João foi preso, e isso aqui é um momento de divisão de águas também, João já vinha pregando o evangelho do reino, preparando o caminho para o Messias, a chegada de Jesus, e a postura dele diante do reino o tornou um homem perigoso na sociedade dele. Por isso ele foi preso, por confrontar as posturas das autoridades locais, ele foi preso. Saiu de cena. Ao sair de cena, Jesus assume, Jesus entra no lugar, entre aspas, de João e, batizado por ele, assumiu então, partindo para Galiléia, que é uma das regiões maiores da Judéia, pregando que evangelho? O evangelho de Deus. Ok. E dizendo o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então repara que o evangelho de Deus, que aparentemente era um evangelho que nós pregamos hoje, na verdade, o conteúdo é esclarecido aqui embaixo, o reino de Deus está próximo. Esse era o enfoque de Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino de Deus. Está escrito aqui em cima. Nós precisamos entender que ao enxergar que o evangelho pregado por Jesus era o evangelho do reino, nós alcançamos o principal nesse texto. Esse aqui é o cerne desse texto. O evangelho pregado era o evangelho do reino. E é muito legal a gente chamar atenção para isso aqui, ó. O tempo está cumprido. Esse tempo cumprido aqui é um gatilho. Esse gatilho foi disparado nesse momento, queridos. Essa chave é fundamental para a gente entender que algo aconteceu de sobrenatural aqui. Nesse momento, quando Jesus diz que o tempo está cumprido, cumprido para quê? Em relação a quê? O que vai passar a acontecer a partir do momento em que o tempo está cumprido? Nós vamos ver ao longo dessa exposição de hoje, no módulo 2, que tempo é esse. Ok? E é muito legal a gente não perder de foco que o cerne do evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. Ok? É chegado o tempo em que o pai deseja compartilhar com seus filhos o que ele sabe. O tempo chegou, ok? O tempo está cumprido. Há uma relação muito clara que Jesus deixa claro para nós nesse texto lido agora, que
havia um tempo em que não se falava abertamente sobre o significado das profecias. Se a gente compreender que esse tempo é chegado e que chegou a hora de Deus abrir o seu coração para que os filhos descubram o que ele tem na mente dele, a gente consegue aprofundar em muito os próximos dias, os próximos passos do projeto eterno de Deus. Nós não podemos ou imaginar ou cogitar que Deus guardaria para si até o fim, e depois do fim, por ser um ser supremo, tudo ele é, maravilhoso e poderoso, ele é. Mas não significa que ele omitiria da sua igreja, dos seus filhos vencedores, a primazia de descobrir o que ele tem no coração. Então vamos entender o que significa a ação de Deus de abrir a sua sabedoria, aquilo que ele sabe para os seus filhos. Vamos lá. Olha 1 Coríntios 2,7 o que diz. Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vamos entender. Quando Paulo fala aqui que Deus ordenou essa sabedoria a nós antes dos séculos, ele não está dizendo que Deus ordenou o mistério para nós. De nada nos adiantaria sermos contemplados com que Deus nos revelasse apenas o mistério. Ó, isso aqui eu te dou de presente, mas você não vai poder descobrir o que significa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o que Paulo prega é a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? É a sabedoria vinda do radical sofia no grego? Não é essa sabedoria humana. Não é essa sabedoria filosófica grega. É o que Deus sabe. A sabedoria de Deus é o que ele sabe. A qual ele mesmo ordenou antes dos séculos para a glória de quem? Para a nossa glória. Por que ele não falou para a glória dele? Porque isso aqui, amados, vai redundar numa glória para os santos, que os irmãos vão descobrir ao longo desses estudos. Nós vamos nos aprofundar aqui para a glória dos filhos da igreja, e a glória que vai recair sobre a igreja vai ser perpassada, repassada às nações. Nós vamos entender isso passo a passo, ok? Perceba que em Romanos 16, 25, Paulo dá uma sequência a essa visão, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui é uma preciosidade. Ele diz assim: aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o que? Duas coisas importantes. O que ele chama a atenção aqui? Primeiro, o meu evangelho, o evangelho de Paulo, o evangelho que ele está pregando. E segundo, e a pregação de Jesus Cristo. Está percebendo que são duas coisas diferentes? Está percebendo que Paulo está falando de duas coisas importantes, porque ele está pregando isso, mas são duas coisas diferentes? O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo é o reflexo daquilo que nós temos diante de nós hoje como missão. O problema maior é que a igreja, pelos desvios já colocados aqui, pela contaminação da verdade que nós recebemos, tem pregado apenas Jesus Cristo e esquecido o evangelho do reino. Que o que Paulo prega é o evangelho do reino. Ele está falando exatamente sobre o evangelho do reino. Conforme revelação do mistério. Opa! Todo mistério se torna revelação um dia. Não há mistério que fique mistério para o resto da vida ou para sempre ou eternamente. Nós estamos falando de algo que era mistério, como profecia, e se tornou revelado em um determinado momento a partir de um determinado gatilho. O tempo está cumprido. O tempo chegou. Só que essa revelação já estava pré-ordenada desde os tempos eternos.
esteve oculto lá atrás, na eternidade passada, e hoje nós vamos entender o que significa isso, eternidade passada, ou eternidade, de uma forma conceitual, e nos foi revelado no tempo devido. Então, que a gente consiga entender o que Paulo está dizendo nesses dois textos, sendo que existe um mistério que já estava proposto a nós desde os tempos eternos, desde a eternidade, e que Deus, no tempo devido, está revelando. Hoje nós entramos no tempo de revelações. Se abra essa visão para você entender que nada está caindo por acaso, nada está acontecendo por acaso. Eu não sou o único que está pregando o Evangelho do Reino de Deus. Busque, se informe, leia, ouça vídeos, converse com pessoas. Você vai perceber que esse Evangelho está tomando forma, está alastrando a sociedade e de forma subterrânea no primeiro momento, mas que está realmente tomando seu espaço conforme foi predito por Daniel, e nós vamos ver nesse estudo ainda que previsão foi essa que Daniel fez. Ok? E é preciso ficar claro que a forma como Deus escolheu fazer e divulgar o evangelho dele é sinal de que o controle continua com ele. Então não somos nós que escolhemos. Não foi Jesus que escolheu. Foi o Pai que escolheu. E quando isso fica bem tranquilo no nosso coração, a coisa flui. O fato de Paulo pregar o Evangelho do Reino e a pessoa de Jesus Cristo faz com que a gente entenda que há uma sinergia entre essas duas palavras, entre essas duas mensagens. Por isso era pregado concomitantemente. Ok? Então, quando a gente tem essa noção clara de que o controle continua com ele, fica muito mais fácil a gente compreender a amplitude do projeto que estava no coração de Deus e que ele estava revelando aos seus filhos. Por isso, ele escolheu entregar a gente. O controle continua com ele. Olha Atos 1,6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O reino era algo consolidado no coração das pessoas da época. Os discípulos não tinham dúvida de que há um reino. Evidentemente que havia em algumas camadas uma visão do reino político, que é o que alimenta muitas vezes essa visão hoje para alguns amados, mas o reino era algo claro. Israel havia perdido esse controle do reino. E a pergunta deles tinha esse enfoque. E Jesus desconversou, falou: isso aqui não pertence a vocês, o tempo não é chegado. Até porque é importante a gente lembrar, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu queria que a gente focasse nessa palavra. Todo o propósito tem um tempo determinado para ser cumprido. E isso principalmente inclui os propósitos do próprio Deus. É muito legal a gente ter a noção de que nada debaixo do céu, o que é debaixo do céu? A terra. Nada na terra é feito sem o propósito sendo cumprido no seu tempo devido. Amém? Mas quem pode, afinal de contas, ver o reino? O reino está franqueado a todas as pessoas? Será que todo mundo, da forma que quiser viver, da forma que quiser se portar na sociedade, ou se formar, a formação do caráter, indo em qual direção for, vai permitir que essa pessoa veja o reino? É importante a gente ter um filtro, ter um parâmetro para seguir. E a palavra não se omite nisso. Deus não se omite nesse parâmetro. Repare que João, capítulo 3, verso 3, diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sempre o foco foi o reino de Deus.
Jesus sempre vai focar o reino de Deus. E ele deixa claro aqui que há um preço a pagar. Há um nascer de novo. Algo precisa ser assumido por nós para que a gente consiga enxergar. E esse nascer de novo é uma ação, e nós vamos perceber isso ao longo dos estudos vindouros, que não depende de quem quer ou de quem corre, exatamente como a palavra diz, o próprio Paulo, mas do nascer de novo vindo do Pai, que é o Pai que envia o Espírito, o Espírito do seu Filho aos filhos. Então, isso passa a fazer todo sentido. Ok? Repara o que Mateus 13, verso 10 e 11 diz: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Repara na carga preciosa que tem nesse texto aqui. Nós estamos falando de algumas informações importantes. Primeiro, quem chegou perto deles foram os discípulos. Então ele está falando com os discípulos. Eles disseram-lhes e perguntaram-lhes: Por que o Senhor fala por parábolas o tempo inteiro? Sempre que o Senhor quer contar alguma coisa, dar algum ensinamento, o Senhor dá por parábolas. Eu lembro que no seminário eu ouvi isso por um pastor, numa aula expositiva, e é muito interessante notar que até naquele dia, naquele momento, lá em 2007, 2006, eu no final eu procurei esse pastor para dizer para ele, já naquele momento, porque ele disse que toda a parábola era contada para esclarecer a multidão. As multidões eram esclarecidas pelas parábolas. E eu fui ao final, me cheguei a ele com muita tranquilidade, muita humildade, disse a ele que na verdade o mistério estava na parábola. E que Jesus não contava parábolas para esclarecer, ao contrário, para esconder. O texto está aqui. O texto está claro. Por que Deus quer esconder? Por que Jesus escolheu esconder as coisas das pessoas? Repara que tem dois tipos de pessoas aqui. Os discípulos, está aqui, ó, são os escolhidos. Aqui está a igreja, o símbolo, a referência da igreja. E também os demais. O resto está aqui, ó. A eles, que eles são esses. Repara que para os discípulos, para os filhos, era revelado. Mas para eles não era revelado. Que eles? A multidão. As pessoas que acercavam Jesus quando ele contava as parábolas. Eles não queriam saber o significado, os mistérios do reino, porque essas pessoas, elas não estão postas para isso. Não há fé nelas para receber essas informações acerca dos mistérios do reino. E elas não estão ali para nascerem de novo. Não é isso que elas buscam. Elas buscam serem abençoadas por Jesus. Elas buscam a glória de Deus nos filhos, nos discípulos, no próprio Jesus. E as informações que lhes eram passadas eram na medida daquilo que eles estavam preparados para receber. A eles não é dado conhecer os mistérios, mas aos filhos é-lhes dado. É dado conhecer, mas a ninguém mais. Isso parece uma presunção. Não. Na verdade, não é uma presunção. Na verdade, nós estamos falando da escolha do Pai. Ele escolheu assim. E é assim que ele faz. E nós vamos, no módulo tratando da criação do reino, nós vamos entender o que significa isso. A profundidade dessa pré-ordenação, dessa pré-escolha do Pai. Isso vai descansar muito seu coração, pode ter certeza disso. Amém? Existe um propósito, então, estabelecido no tempo passado. Então, nós entendemos que o propósito foi
dar aos filhos um reino. Só que a gente precisa entender a essência disso, com o que é propósito e o que é a característica desse propósito. Esse propósito é eterno. Propósito é algo que não muda. Propósito, se a gente for fazer criar um conceito simples, é algo que está estabelecido, é um decreto. Alguém criou um propósito e busca esse propósito cumpri-lo. E Deus fez assim. Ele criou o seu próprio propósito e procurou cumpri-lo cabalmente. E ele vem nessa sequência de cumprimento desse propósito sem se desviar. Mas esse propósito não nasceu hoje, não nasceu ontem. Nasceu num momento em que ainda não existia mundo, lá atrás, na eternidade. Vamos entender essa característica de eternidade do propósito do Pai? Vamos lá. Foi planejado e estabelecido na eternidade. A partir de Efésios 1:1 a gente consegue ter uma noção. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Opa, há uma herança em jogo. Nós vamos entender que herança é essa. Havendo sido predestinados. Opa, então há uma relação da predestinação do Pai com a herança. Reparem aqui nessa junção. Nós estamos falando de uma herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Então, nós somos predestinados para sermos herdeiros de algo, e nós vamos entender o que? Segundo o conselho da vontade do Pai, que é aquele que faz todas as coisas. Ok? Vejamos. Efésios 3:11, ainda na sequência, ele diz, segundo o eterno propósito, que fez em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o propósito tem uma característica. Ele aconteceu, ele foi concebido na eternidade. Não significa que ele sempre existiu. Teve um momento que Deus decidiu pelo seu propósito. Em um momento específico, ele criou o propósito. E ele é eterno porque ele foi concebido na eternidade passada. E essa diferença a gente vai identificar. Vamos entender então o real conceito de eternidade? Olha Salmos 90, verso 2, o que diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu quero chamar a atenção para duas informações importantes desse texto. A primeira, está dizendo assim, antes que os montes nascessem, não havia montes, e se formassem a terra e o mundo. São duas coisas diferentes. Por que estão separados aqui, terra e mundo? O conceito teológico hoje, as pessoas, de uma forma geral, creem que a terra é a mesma coisa que mundo. Não é, queridos. A Bíblia deixa bastante claro as diferenças entre terra e mundo. E eu preciso que você entenda que a terra é a base e o mundo é o que é posto sobre ela. É como se fosse um grande teatro. A terra seria a estrutura do teatro, certo? O mundo seria o palco montado sobre esse teatro, dentro desse teatro, ok? E as pessoas seriam os atores, as nações, os povos seriam os atores que estão sobre o mundo ou sobre esse palco, ok? Então a terra, ela é inabalável, ela é imutável, ela não se denigre, ela não se degrada. Agora, o mundo sim, ele é mutável. A palavra diz que há mudanças como se trocando de roupa. O mundo vai ser mudado como a terra vai ser mudada como se troca de roupa. Então haverá uma nova roupagem sobre a terra. Essa diferença é fundamental para você entender onde será o reino de Deus. Creia no que você vai ouvir nos próximos módulos. A segunda informação desse texto é: de eternidade a eternidade tu és Deus. Por que há duas eternidades aqui? Porque na verdade nós estamos falando de uma eternidade passada e de uma eternidade futura, ligada por essa preposição a,
que representa o tempo contado. Você vai entender esse conceito logo aqui, logo a seguir. Repara que no gráfico de eras estabelecidas, a gente tem, no primeiro momento, a eternidade passada, aonde foi concebido o propósito. Isso aqui é importante. Nesse momento aqui, o propósito foi concebido. A partir do momento que Deus disse haja luz, essa luz ela foi criada para designar as diferenças entre dia e noite. Então começou-se a contar o tempo. Primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, primeiro século, primeiro milênio e por aí vai. A partir daí, esse tempo passou a ser o hiato entre as eternidades, porque logo após a contagem do tempo, na consumação dos séculos, chegaremos na eternidade futura. Esse é o plano. E nós temos que entender que nós estamos aqui, nesse hiato. E Deus tem um propósito que precisa ser cumprido aqui dentro para que chegue aonde ele estava, porque essa eternidade é uma continuação dessa primeira eternidade. Aqui, por exemplo, você vai entender que tudo foi criado, e a gente vai ver isso logo à frente. E nós temos o privilégio de participar desse momento aqui na contagem do tempo e sermos vencedores nesse tempo, nesse intervalo de tempo, para que cheguemos nessa eternidade que é a continuação dessa. Amém? Ficou claro isso? Vamos avançar aqui, porque algumas coisas vão ser passadas para você para complementar esse entendimento. A gente não pode, na verdade, esquecer que ele sempre deu pistas do seu propósito. Desde sempre, desde a antiguidade, Deus foi benevolente com a gente, nos dando pistas daquilo que ele tensionava fazer. Vamos tentar identificar isso na palavra. Isaías 46, verso 10, tem uma profecia linda. Desde o princípio eu predisse o futuro. Na verdade, é uma declaração, né? De Isaías, anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano realizar-se-á, executarei todas as minhas vontades. Isso nos dá uma certeza do Deus que a gente serve e para que a gente serve esse Deus e por que a gente faz isso. Porque, na verdade, ao conhecermos o propósito eterno dele, tendo a certeza absoluta de que ele não tem um caráter volátil, variável, a gente tem muito mais força para também cumprir a nossa parte. Precisamos ser vencedores nesse tempo para que possamos alcançar o reino que a gente está expondo aqui. Salmos 89, 34 confirmam essa informação, consolidam também no Salmo 105, verso 9. Leia, pare esse vídeo, anote, busque essas informações, leia os capítulos inteiros para que você tenha um entendimento completo de tudo que a gente está conversando aqui. Ok? Apocalipse 14, 6 vem confirmar aquilo que ele está falando. Isaías previu que o propósito ia ser cumprido desde o início, desde sempre. Ele previu isso. E Apocalipse, João tem uma visão. Ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Repara que isso aqui é uma visão futura de João. João estava vendo o fim. Por que no fim João está vendo um anjo trazendo um evangelho? Imagina a figura de um evangelho debaixo do braço, né? Figurativamente. Se na verdade o evangelho já foi pregado desde o estabelecimento da igreja em Cristo, lá no século I. O evangelho vem sendo pregado. Por que precisou de um novo evangelho, já no fim, ser pregado? E esse evangelho tem uma característica, olha ele aqui, ó, eterno. Por quê? Porque foi concebido na eternidade. De novo vem corroborar aquilo que a gente mostrou no texto anterior. Para anunciar a quem? Aos habitantes da terra. Então isso aqui não é uma visão escatológica simbólica.
toda nação, tribo, língua e povo haveria de conhecer um novo evangelho. Por que é novo? Porque que ele vem do céu? Porque o da terra está contaminado, queridos. João já estava vendo isso. Já se sabia que a contaminação ia acontecer e no módulo 1 você enxergou isso comigo. E o evangelho precisa ser renovado, reposicionar a visão. Quando eu digo que Jesus pregou, Paulo pregou, os discípulos apóstolos pregaram o evangelho do reino e a pessoa de Jesus Cristo, é porque ambos são importantes, ambos se complementam, mas na verdade a igreja hoje só enxerga Jesus Cristo, um lado da história. Se você não contextualizar Cristo dentro de um ambiente preparado para ele, ele fica isolado em si mesmo. E ele é um fim, ele é o fim e converge o fim em todas as coisas, como a própria palavra diz, desde que ele esteja contextualizado no lugar certo. Ele nunca usurpou ser o centro da Bíblia, nós já falamos sobre isso. Ele não quis e não é o centro principal, o personagem principal do texto bíblico, por exemplo. A centralidade da Bíblia, daquilo que Deus fez, é o evangelho do reino, é o reino de Deus. Sem Cristo no centro do evangelho do reino, sem Cristo, a pessoa dele redimindo os santos para participarem do reino, não há o próprio reino. Quando a gente entende isso, a gente vai perceber por que Deus predisse isso desde o início e veio cumprindo. Ele veio realizando a sua vontade e vai cumprir a sua vontade, já está em andamento. Há um evangelho complementar daquilo que foi tirado da igreja, daquilo que foi desviado da igreja. A igreja atual não enxerga o reino, apenas isso. Nós não estamos dizendo que o que é pregado está errado. Nós temos ajustes a fazer e o próprio evangelho do reino vai fazendo esses ajustes proporcionais, porém, sem que perca a essência. Não é de se jogar o balde com água fora e jogar o bebê junto, mas nós precisamos entender que algo precisa ser complementado no que é pregado hoje. E o tempo chegou. E este evangelho contém uma promessa. O problema é que o evangelho que a gente prega não contém promessa. Aliás, até contém uma, porque precisava se ajustar nos textos bíblicos referentes a essa promessa, algo que pudesse contemplar uma promessa dentro de um evangelho. Agora, nós vamos perceber agora se de fato a promessa contida no evangelho que a igreja prega hoje é o mesmo evangelho que as escrituras trazem com profusão. Vamos entender? Olha Atos 13, capítulo 13, verso 32. Nós vos anunciamos o evangelho de quê? Da promessa. Mas que promessa? É qualquer promessa? Não. A promessa feita aos nossos pais. Se não há uma promessa feita aos nossos pais no evangelho que nós pregamos, nós estamos pregando o evangelho equivocado. Você está compreendendo? A importância de nós conjugarmos esse evangelho, colocarmos ele no patamar devido que é nos pedido na palavra. Que promessa é essa que foi feita aos nossos pais? Vamos entender? Vejamos. Gênesis 17, verso 8 diz assim: dar-te-ei a ti e a tua semente, em outras versões, a tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E ele complementa: e serei o seu Deus nessa terra. Ele está complementando aqui, ele não está desassociando a sua pessoa à promessa. Ele dá a terra e a terra tem endereço. Ele não deu uma terra qualquer. Ele disse: olha, uma terra eu estou separando para você. Não. Ele chamou Abraão e disse assim: vem cá,
eu vou te fazer uma promessa. Está aqui a promessa feita aos nossos pais. Está aqui em cima. Essa promessa, ela foi feita a eles lá atrás. E aqui está a promessa. E um detalhe, tem uma característica essa promessa. Ela é em possessão perpétua. Alguns aqui já fizeram a associação dizendo que essa promessa foi feita em relação à terra prometida e que o pacto feito foi cumprido lá atrás em Abraão. Mas espera lá, se Abraão não receber essa terra das suas peregrinações, aonde ele pôs o pé é dele. Deus prometeu a ele. Se Deus não der essa terra para ele, se ele disse que ele cumpre o seu propósito cabalmente, então ele não pode ter mentido para Abraão, certo? Ele não muda naquilo que ele promete. E nós precisamos ter clareza com isso. Ele está prometendo a Abraão a terra de suas peregrinações e sabe aonde? É Canaã. Para sempre. E disse mais, eu serei o seu Deus nessa terra. Ele está dizendo isso aqui na promessa feita aos nossos pais. Agora vamos entender um pouquinho mais aqui. Vem cá. Será que essa promessa é o reino de Deus de fato? Será que nós estamos falando da mesma coisa? Vamos perceber isso. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha que tremendo isso aqui. Tiago está dizendo aqui o seguinte: Deus escolheu pessoas, ele está falando de pessoas, que para o mundo são pobres. Essa pobreza é financeira? Não. Por que não? Porque ele complementa, para serem ricos em fé. Não necessariamente precisam ser pobres mendigos achados na rua. Nós estamos falando de pessoas simples. É sobre o simples que Deus estabeleceu o seu propósito. Ele escolheu e quem escolhe é Ele. Aquilo que eu disse lá atrás, nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia, precisa ficar muito claro para você. Aqui eu não estou discutindo Calvino, calvinismo, predestinação. Eu não quero tratar aqui dessa confusão teológica que foi feita a partir de uma visão de céu e inferno, predestinados para o céu, predestinados para o inferno. Isso não está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é muito clara e você vai perceber isso ao longo desses estudos. Acompanhe sem interrupção para você compreender, ok? E ele escolheu os que para o mundo são pobres, simples, humildes de coração, para serem ricos em fé, ou seja, terem abundância de fé. Então quem que vai deixá-los ricos? Ele próprio que escolheu. E, ao mesmo tempo, herdeiros de quê? Do reino que ele prometeu aos que o amam. Nós não estamos falando de uma fé, nós não estamos falando de uma herança de fé. Para quem ele prometeu? Para os que o amam, amam a verdade. Lembra do amor à verdade que tinha esfriado? Porque amar a Deus todo mundo ama. Quem conhece, quem sabe do poder de Deus, ama ao próprio Deus. Mas esse amor aqui, nós já falamos isso no módulo passado, é o amor à verdade. Se você tiver amor à verdade, que você está recebendo agora, e o Espírito confirmar isso no seu coração, você será herdeiro do reino prometido aos que o amam. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma ação. E a partir de uma ação, você confirma o que está recebendo nesse tempo. Amém? Vamos dar uma olhadinha nesse versículo seguinte aqui. E é preciso ficar claro, queridos, que se Deus não muda, sua promessa também não muda. Então é importantíssimo a gente não perder de vista
que nós temos um Deus que cumpre tudo que Ele assume como propósito para nós. Senão nós estaríamos totalmente inseguros e instáveis até na nossa própria postura como santos, para sermos aprovados como herdeiros desse reino. Ok? Que nos foi designado, mas por um Deus que prometeu e a gente coloca como sendo na conta dele de imutabilidade o fato, por exemplo, de ter resolvido criar o mundo, colocou as pessoas no mundo e simplesmente destruiu tudo por um arrependimento. Na verdade, a gente começa a entender que a santidade de Deus ela excede todo entendimento. E por isso a gente vai compreendendo que não tem relação a destruição daquele mundo, no mundo daquele tempo, são coisas diferentes, terra e mundo. O mundo foi trocado, foi mudado, mas a terra permaneceu. Da diferença disso para a imutabilidade dele e na sua promessa. Vamos perceber isso mais a fundo. Salmos 33:11 está dizendo assim: só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Olha que informações tremendas. Nós percebemos aqui que aquilo que ele intenta fazer permanece eternamente. Por que só os desígnios do Senhor? Eu vejo aqui uma referência aos nossos desígnios. Nós somos falhos. Nós estabelecemos metas e não cumprimos. Por mais sistemáticos que sejamos, a gente não tem uma firmeza de propósito como a se comparar com a do Senhor. E na verdade, só o que ele propõe permanece eternamente. E o complemento do versículo é fantástico: os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Olha onde se dá esse propósito. Não dá no coração, na bomba que bate no peito. É no pensamento. Fazemos nossos a referência do que está sendo passado a ele, por ele. Nós, na verdade, quando somos questionados e alguém pede para que a gente coloque a mão no coração, para que entregue o coração a Deus, nós colocamos a mão no peito. Na verdade, a batalha se dá na mente, queridos. A batalha se dá no pensamento. É aqui que Satanás quer tomar de assalto o centro das nossas escolhas. É na mente. Então, os pensamentos do coração de Deus não mudam por geração a geração, ok? E Hebreus 6,17 diz assim: por isso Deus, querendo mostrar mais firmemente a imutabilidade do seu propósito aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Tem um pastor amigo que ele coloca que quando ele brinca dizendo que quando nós éramos pequenos, nós jurávamos pela nossa mãe mortinha, né? Quando fazíamos alguma traquinagem, dizendo que não éramos nós que tínhamos feito e tal, aquela coisa de criança. Como Deus não tinha uma mãe, muito menos mortinha, para jurar, ele jurou por si mesmo. Ele vai cumprir a promessa. E ele cita que promessa, por que ele jurou? Ele cita aqui, nós vimos lá atrás, aos herdeiros da promessa. Ele não muda na promessa que ele fez. É uma promessa de herança feita aos nossos pais. Você está percebendo que as coisas vão se juntando, as peças vão se unindo no quebra-cabeça, e o que era oculto, o que era obscuro, omisso dentro da palavra, porque não se conseguia enxergar aquilo que está exposto na palavra, simplesmente nós conseguimos perceber na conjugação das peças que tudo vai se encaixando. E ele jurou por isso. É pelo que ele prometeu lá atrás e divulgou na antiguidade, e a partir da antiguidade, que ele seria fiel à sua promessa. Promessa para quem? Aos nossos pais. De quê? De dar-nos um reino eterno. Ok? E qual o teor desse juramento? Que ele jurou.
Vamos ver o que continha nesse juramento. Vamos tentar ver uma pincelada disso em Gênesis 22, 16 a 18. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha ele falando a Abraão aqui lá no início, lá em Gênesis ainda. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, olha aí o sacrifício de Isaac aqui, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Olha a quantidade de descendência que está sendo prometida a Abraão aqui. Nós estamos falando da descendência apenas sanguínea, consanguínea, judaica? Não. Se você fizer uma referência aos filhos da fé, você vai entender do que esse texto está dizendo. E ele segue. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. É importante lembrar que quando ele promete que Abraão e a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, ele está fazendo uma referência à casa, às terras, está fazendo uma referência física, ok? A respeito dos seus inimigos. E faz uma referência de onde isso vai acontecer. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Como essa promessa, nós já vimos lá atrás, ela é eterna, como é que a promessa pode ser eterna e o local da promessa não seria eterno, seria a terra? Então nós estamos colocando aqui peças no tabuleiro para que você vá entendendo como as coisas vão se encaixando, ok? Nós vamos encerrar a primeira parte desse segundo módulo, o Reino de Deus na Bíblia, por aqui, porque eu estou querendo encurtar um pouco mais os vídeos, de forma a torná-lo mais agradável para que você estude com um pouco mais de tranquilidade, ok? Temos o tempo. E eu te convido a voltar, não deixando de pegar a segunda parte, porque ela é fundamental para o entendimento do módulo todo e do restante do estudo, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Fique com Deus, um abraço.